Tá, vamos ver. A promessa além da vida. Acho que é uma moça que nos conta. Boa noite, Ana e assombrados. Primeiramente, gostaria de avisar que todos os nomes estão trocados. Mateus, abre pro rabinho isso aí. Todos os nomes estão trocados, então vamos para este relato que para mim é mais um desabafo. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana para facilitar o relato. Pode ser fulana mesmo. Era o ano de 2003. Eu e meu marido Gustavo morávamos em São Paulo, sendo que ele trabalhava com sistemas de informática e eu com recursos humanos em uma grande empresa multinacional. Nós havíamos nos casado fazia 5 anos e não tínhamos filhos por opção nossa. Sempre viajávamos nos feriados e nas férias e tínhamos uma vida gostosa e confortável. Nossa renda nos permitia fazer certas extravagâncias, como sempre trocar de carro, ter uma boa casa e fazer ótimas viagens. Beleza. E fazer ótimas viagens. Meu marido gostava muito de aventuras radicais e de motociclismo, por isso ele tinha seu carro e uma moto Honda 900 cilindradas, que ele adorava. Às vezes nós viajávamos de moto para algum lugar no interior, só para, como dizia ele, curtir a estrada. Devido às exigências da minha empresa, em alguns fins de semana eu tinha que trabalhar para resolver alguns problemas pendentes que sobraram da semana. Quando isso acontecia, o Gustavo, para não ficar em casa sem fazer nada, pegava a moto e ia para alguma cidadezinha no interior, voltando só à noite. Eu ficava preocupada, mas já havia me acostumado com o seu gosto, né? Podia fazer o quê? A não ser aceitar o seu passatempo. Eu e Gustavo tínhamos um costume e uma tradição um com o outro. Sempre durante o dia nós nos falávamos muito pelo celular, um perguntando ao outro como estavam as coisas e comentando e perguntando onde estávamos naquele momento. Quando eu chegava ao trabalho, ligava para o Gustavo para dizer que havia acabado de chegar. E ele a mesma coisa quando ia em algum lugar diferente ou em alguma de suas viagens. Não ficávamos sem nos falar. Tudo corria normalmente até que um certo dia fui convocada para trabalhar no final de semana próximo. Sabendo disso, Gustavo já programou que iria de moto para Serra Negra, porque a estrada para lá era muito bonita e gostosa para viajar de moto. Chegando o sábado, Gustavo acordou antes de mim, preparou o café e a mesa, aliás, bem caprichado, se despediu e saiu com sua moto para a viagem. Em seguida, eu peguei meu carro e fui para o trabalho, começando um expediente que seria diferente de todos que eu já tive. Eu não sabia o que me esperava no decorrer daquele dia e que os acontecimentos mudariam toda a minha vida e a forma como pensar, tanto sobre nossa existência como também sobre os mistérios do nosso mundo. O tempo passou e estava estranhando que o Gustavo não havia me ligado dizendo onde estava, pois ele sempre fazia isso. Mas pensei que talvez onde ele estivesse não houvesse sinal de celular ou algo assim. Continuei a fazer minhas atividades na empresa quando às 11h30 da manhã tocou meu celular. Olhei e apareceu o nome Gustavo no celular. E eu pensei, até que enfim. Atendi o celular e ouvi uma voz com um som meio abafado e com um pequeno chiado dizendo assim: Marli, meu amor, é o nome fictício que ela deu a ela, tá? A fulana deu nome fictício a ela de Marli. Marli, meu amor, eu morri. Então eu disse: é você, Gustavo? Que brincadeira idiota! E então a voz respondeu: desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. E a ligação caiu. Eu não sabia como reagir. Eu gelei, eu tremi, eu comecei a chorar, eu quase desmaiei. Minha amiga Sabrina, que estava comigo, perguntou o que aconteceu e eu contei meio que gaguejando. Ela então disse que deveria ser uma brincadeira de muito mau gosto de alguém. Então eu disse que era o número do celular do Gustavo. Depois daquilo, eu só pensava em saber onde ele estava,
O que teria sido aquilo e como ele estava? Se estava tudo bem com ele? Então, liguei de volta no celular e nada. Caixa postal. O pânico aumentava cada vez mais em mim. Mas onde procurá-lo? O único número que eu tinha de contato era o dele, mas não funcionava. O que fazer? Liguei para os meus pais que moravam no interior e minha mãe me disse para ficar calma. E se não tivesse notícias do Gustavo, logo mais que ela e meu pai viriam para São Paulo para ficar comigo. Bom, o tempo passava em nada. Quando chegou 1h45 da tarde, meu celular tocou novamente, com um número com um DDD. Pensei que poderia ser o Gustavo. Para minha surpresa, do outro lado da linha, quem falava se dizia ser da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O policial se identificou perguntando se eu era parente de uma pessoa chamada Gustavo fulano de tal. Eu, tremendo como uma vara verde, gelada como um freezer, disse que eu era a esposa dele. E então ele disse: "Me desculpe, senhora, em lhe informar que o seu marido sofreu um acidente na rodovia SP-360 e está no hospital de Campinas. Solicitamos que a senhora venha para cá o mais rápido possível." Eu desabei naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha condições de nada. Nessa hora, como é ótimo ter amigos. Vendo a situação, Sabrina, minha amiga, conseguiu um carro da empresa e, juntamente com mais um amigo, o Raul, fomos para Campinas. Eu estava louca para saber sobre o Gustavo. Será que o acidente foi grave? Como que ele estava? Chegando em Campinas, foi fácil encontrar o hospital. Adentrando no hospital, fomos recepcionados por um capitão da polícia rodoviária e por um médico muito atencioso. Então perguntei sobre o meu marido. Como está o Gustavo? Eu perguntei. Então, para minha completa tristeza, desconsolo e espanto, o médico me disse que Gustavo, meu amado marido, havia chegado em óbito no hospital e que não puderam fazer nada. Nesse momento eu desmaiei. Eu apaguei. Acordei algum tempo depois em uma maca com a Sabrina e o Raul ao meu lado. Após me recuperar um pouco, eu quis saber o que houve. Então o policial me contou que o meu marido Gustavo estava com sua moto na rodovia SP-360 quando em uma curva colidiu violentamente com um caminhão que estava ultrapassando um outro na pista contrária. Perguntei a que horas foi que aconteceu o acidente e o policial disse: "Foi mais ou menos às 11h30 da manhã." Aí eu pensei, mas como? Então quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo? Eram tantas perguntas e dúvidas, mas eu estava completamente fora de mim. Parecia um filme tudo aquilo. Passado algum tempo, meus pais chegaram e foram fazer os preparativos para translado do corpo e o que mais seria necessário. 2 dias depois foi o sepultamento do meu querido Gustavo. Passados alguns dias, Sabrina, minha amiga, foi à minha casa fazer uma visita e entregar algo. Ela me disse que era algo desagradável, mas que era para mim. Em uma caixa estavam os últimos pertences de Gustavo quando chegou ao hospital. Havia ali seu relógio, sua carteira, umas correntes que ele usava sempre e o seu celular. Me lembrei da ligação que havia recebido e fui conferir no celular do Gustavo para ver se foi dali que havia sido feita. Só que, para o meu espanto, o celular estava todo quebrado, completamente danificado. Inclusive o chip estava quebrado. Então seria impossível alguém ter usado aquele celular para ter feito a ligação para mim. Então, o que foi aquilo? Eu fiquei perplexa. Aquela voz do Gustavo um tanto abafada e o chiado. Bom, o tempo passou. Eu nunca mais fui a mesma. Me mudei e hoje eu moro em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalho em uma empresa de telecomunicações. Tenho comigo aquela voz na ligação dizendo: "Marli, meu amor, eu morri." E desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Era a voz do meu querido Gustavo. Eu tenho certeza. Para mim, ele, como sempre fazia, me ligou
avisando o que havia acontecido com ele e ao mesmo tempo fazendo uma promessa e um juramento. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Sei que a minha vida mudou, mas tenho Gustavo no meu coração. E nunca me esquecerei desse acontecimento que transformou a minha vida e fico apenas esperando o dia em nos encontrarmos novamente. Ai, gente, que triste. Mas esse negócio de ligação do além é muito interessante, gente. É muito interessante. E tem vários casos assim, desse tipo de ligação, né? Sei se tem aqui as coletâneas de ligações do além. Eu lembro de ver isso já desde quando eu assistia, quando passava essas reportagens no Globo Repórter, Fantástico, quando tinha as reportagens boas, coisas assim, né? Sobre esses assuntos. Nossa, eu adorava. Tem vários relatos aqui, é bem interessante. Essa comunicação do lado de lá com o lado de cá.